Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Aqui Ó, o podcast do Escola, plataforma nacional e gratuita de formação empreendedora contínua do Favela. Meu nome é Tati Silva e esta série sobre saúde financeira e transformação digital inclusiva conta com o patrocínio do Itaú Unibanco. Neste episódio, vamos explicar as principais diferenças entre alguns termos importantes para a contabilidade dos negócios. São eles custos, despesas, faturamento e lucro. Bora fazer esse corre com a gente? Manter a saúde financeira de um negócio vai além de simplesmente controlar o dinheiro que entra e sai do caixa. Para organizar de maneira estratégica as finanças do seu empreendimento, é preciso se atentar às diferenças entre alguns termos que parecem ser de fácil entendimento, mas costumam causar confusão na cabeça das pessoas por não significarem a mesma coisa. É o caso das diferenças técnicas sobre o que é considerado custo, despesa, faturamento ou lucro. Para explicar tudo isso para a gente, nós recebemos hoje no Aqui Ó a contadora Emily de Matos. Olá, Emily! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes de começar a nossa conversa, bora se apresentar para a galera e falar um pouquinho sobre o seu corre. Oi, Tati. Oi, ouvintes. Eu sou a Emily, eu sou contadora, sou analista financeira aqui do Favela, me formei em contábeis pelo UniBH em 2012, faço uma pós de controladoria e finanças, presto consultoria em gestão por alguns meses. Fui responsável pelo financeiro de uma hidrelétrica por 7 anos, também já trabalhei em escritório de contabilidade. Emily, para a gente poder começar de maneira prática, vamos explicar quais são as principais diferenças entre o que é custo e o que é despesa? Eu vou começar trazendo para vocês um conceito do IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Esse órgão regula a atividade de auditores. E o conceito que eles têm sobre custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição e conversão dos estoques à sua condição. Traduzindo um pouco, né, a empresa ela tem ali os gastos, são gastos diversos, e esses gastos podem ser subdivididos entre custos e despesas. Então, os custos eles estão ligados intimamente ao objetivo da empresa. Então, se eu tenho uma loja, né, os meus custos ali com aquisição de mercadorias, com o transporte dessas mercadorias, vão ser os meus custos. São as despesas que são essenciais para que eu consiga fazer as vendas, para que eu consiga atingir o objetivo da minha loja, por exemplo. Já as despesas, eu trago aqui, né, um outro conceito também do IBRACON, são os gastos necessários para a obtenção de receita na empresa, mas não estão envolvidos no processo de manufatura ou transformação dos serviços. Quando a gente fala de despesa, são gastos que a empresa tem, mas não necessariamente esses gastos eles estão ligados ao objetivo. Então você tem, por exemplo, gastos com água, luz para poder manter um espaço, e esses gastos eles não integram o seu produto. Se eu gerencio um restaurante, o que seria um custo e o que seria uma despesa desse restaurante? O custo do restaurante seriam as mercadorias que vão ser vendidas, as pessoas que vão trabalhar nesse local, o aluguel do espaço, porque são coisas essenciais para que o restaurante cumpra com o objetivo dele, né, de fornecer refeições, de ser um restaurante. E no caso das despesas, seria, por exemplo, o pessoal do administrativo. Eles são necessários para o funcionamento do restaurante, mas eles não estão necessariamente ligados com o objetivo final, que é, né, servir refeições, atender as pessoas, ter um espaço ali de convivência. Por isso, então, água e luz, por exemplo, seriam lançadas como despesas do restaurante e não custos? Sim, algumas empresas, quando
o custo e a despesa, um mesmo tipo de gasto, ele, dependendo da realidade da empresa, ele pode ser classificado de uma forma diferente. Então, se eu tenho um espaço do restaurante, eu posso fazer essa divisão de quanto de luz eu vou gastar no restaurante, quanto de luz eu vou gastar no escritório. E fazer essa alocação de despesas com uma classificação diferente. Se eu tenho uma empresa onde a água, por exemplo, é algo essencial, né? Eu tenho uma horta. Então a água vai fazer parte ali dos meus custos, porque é algo essencial para que eu cumpra com o objetivo da empresa. Maravilha! Emily, dentro desse guarda-chuva de gastos, nós temos ainda os custos e despesas que podem ser fixos ou variáveis, certo? Você poderia dar alguns exemplos de cada um deles para o pessoal? Os custos fixos são aqueles custos previsíveis, são custos que você já sabe que você vai ter todos os meses. Então, salário de funcionários, você sabe que vai ter. Né? Alguns custos de prestação de serviço, então às vezes você faz um contrato com alguém e você sabe o valor exato daquela parcela. E os custos variáveis, eles vão oscilar de acordo com o consumo, de acordo com vendas. Então a gente tem, dentro dos custos, a gente tem custos fixos e variáveis. Um custo fixo seria o aluguel. Você sabe que o aluguel da loja, por exemplo, vai vir sempre o mesmo valor. Um custo variável seria embalagens. Você não sabe quanto que você vai gastar, né? Se vender mais, você gasta mais, se vender menos. Dentro das despesas, a gente tem despesas fixas, como salários, né? Que é sempre um valor próximo ali, regular. E a gente tem despesas variáveis que pode ser, por exemplo, comissão. Então, vai depender do volume de vendas de cada mês, né? E aí você não tem como prever esses gastos. E aí a gente lançaria como despesa variável, por exemplo, uma reforma no estabelecimento, alguma coisa assim que não estava planejada e não é rotina, né? Sim, é uma despesa variável. Maravilha! Por que é importante fazer essa diferenciação de termos na hora de organizar as contas do negócio? Isso tem vários fatores que são impactados, né, pela classificação dos seus gastos. Isso vai ajudar na formação de preço. A partir do momento que você delimita quais são os custos, você sabe exatamente o que você está gastando para prestar um serviço, para produzir alguma coisa que você faça, né, para revender uma mercadoria. Isso também impacta no cálculo do lucro, para você saber exatamente em qual etapa você está gastando mais. Então, às vezes, você tem uma produção que tem um custo muito alto, ou então você tem despesas que são muito altas, né? Então, essa diferenciação te ajuda a entender onde você está gastando mais dinheiro, para onde que esse dinheiro está indo, né? Às vezes a gente ouve umas coisas assim, para onde que o dinheiro está indo? Então, e aí você consegue ter essa noção. E tem um aspecto mais técnico também, que acho que se aplica ao lucro real. Então, a gente tem algumas normas contábeis que estipulam quais despesas você pode legalmente deduzir, por exemplo, quando você está fazendo cálculo de imposto. Então, é interessante que essas despesas estejam bem classificadas para você conseguir, às vezes, fazer alguns abatimentos na hora de calcular impostos, para você ter essa classificação clara, né? Aproveitando que estamos falando aí de ganhar dinheirinhos, ainda nessa pegada de diferenciar termos, quais as diferenças entre o que é faturamento e o que é lucro? Certo. O faturamento, ele engloba tudo. São todas as vendas, todos os serviços, a gente costuma chamar na contabilidade de receitas, né? Então, todas as receitas, todos os dinheirinhos que entraram são o seu faturamento. E o lucro depois de que você pagou todo mundo, é o que sobrou. Então, assim, como se você tivesse um salário, aí você recebeu o salário ali, sua receita. Depois que você pagou todo mundo, e aí sobrou R$50, esse é o lucro. E quando a gente fala em lucro, Emily, a gente ainda precisa separar o lucro bruto do lucro líquido, certo? Isso mesmo.
O lucro bruto, ele trata só das deduções que você teve com a sua produção. Então, você pega o seu faturamento e vai colocar ali todas as suas despesas de venda, né? Comissão de fornecedores, se tiver algum imposto que incide, algum outro custo que você teve com a produção do seu produto ou serviço, você vai reduzir ali do faturamento e você vai chegar no lucro bruto. O lucro líquido é depois de todas as deduções. Então, depois de despesas que você teve com o administrativo, depois de todos os pagamentos, de dedução de outros impostos, e aí a gente chega no lucro líquido. E o lucro líquido seria de fato aquilo que a gente ganhou mesmo no dia a dia? Vamos falar assim, aquele dinheirinho solto que a gente tem liberdade de movimentar, investir na empresa, distribuir para os sócios ou coisa assim, né? Sim, isso. Massa. Ô Emily, quando uma empresa precisa aumentar o lucro, o melhor caminho é sempre buscar reduzir custos enquanto aumenta o faturamento? Ou você entende que existem outras formas estratégicas de alcançar essa finalidade? Eu acredito que seja um conjunto de atitudes ali que o empreendedor precisa ter para aumentar o lucro. Então, abordando a redução de custos, procurar novos fornecedores, ter uma política de compra, pensar que quando você faz uma compra maior, você consegue melhores formas de pagamento, você consegue descontos, às vezes pagando à vista. É, Pensar sempre nessa política de compras mesmo, de encontrar novos fornecedores e trazer para a empresa produtos que mantenham a qualidade que os seus clientes estão acostumados, mas trazendo nessas vantagens assim de custo, de preço, de forma de pagamento. E por outro lado, também aumentar o faturamento. Então, para aumentar o faturamento, você tem que pensar que vão ter outras despesas, porque se você aumenta o faturamento, significa que você vai comprar mais mercadoria para revender. Então você pode traçar estratégias para atingir novos públicos, para começar, né, a vender para pessoas diferentes. É essencial que a pessoa conheça o público que ela trabalha, né? É essencial que ela conheça o local também, para poder tomar essas decisões. Às vezes, para o seu público, a qualidade do produto é essencial. Então, você precisa buscar outras formas de reduzir os custos. Você precisa pensar na sua logística, talvez no atendimento, né? Melhorar o seu atendimento, melhorar o seu pós-venda. Então, tem outras formas de fazer esse aumento do faturamento sem necessariamente diminuir a qualidade do serviço ou do produto que você está oferecendo. Por isso que é um combo mesmo, né? Tem que pensar em várias variáveis para tomar a melhor decisão. Sim, pensar em várias frentes. Faz uma política de compras, mas já tenta fidelizar o cliente por outro lado e reduzir os custos. É uma estratégia mesmo. Quando tratamos de contas pessoais, é comum as pessoas fazerem compras parceladas quando precisam adquirir bens, mas não têm muitos recursos disponíveis. Para empresas, esse tipo de compra para pagamento posterior também é uma boa estratégia? Como é que é isso? Eu considero que sim. É, Na contabilidade, a gente tem essa coisa de manter o dinheiro na empresa, né? Então, a gente não quer gastar o dinheiro. Porque o dinheiro na mão é uma segurança que você tem para um imprevisto que ocorre, principalmente se você for um microempreendedor. Quando você pensa nas suas finanças pessoais, comprar parcelado é sempre difícil, né? Você está pagando juros, você está se comprometendo ali por um longo período. Mas quando você pensa na empresa, a empresa ela tem um período indefinido ali para fazer as operações dela. E dinheiro em caixa é essencial, é o mais importante. Então você tem que pensar que para a empresa receber R$ 1.000 agora ou receber 1.100 daqui a um ano, é melhor receber R$ 1.000 agora. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Daqui a um ano, o governo, a tributação, tudo pode estar diferente. Então, o dinheiro na mão é uma segurança para a empresa.
Então, fazer essas compras parceladas, é claro, né? Se atentando à taxa de juros, se atentando se você não está comprometendo um percentual muito grande ali do que a empresa fatura. Mas tendo essas coisas em mente, para a empresa é sempre interessante fazer compras parceladas. Principalmente quando você pensa no seu ciclo financeiro, né? Então, se você vai fazer compras parceladas, significa que você pode pensar em como você vai receber do seu cliente também. Você não tem tanta pressa, você pode dar um prazo maior para o seu cliente, uma condição de pagamento para ele que seja melhor, que vai atrair inclusive novos públicos, novas vendas. Emily, a área da contabilidade possui alguns princípios que podem ser muito úteis para nano e microempreendedores, certo? Quais são eles? São 7 princípios. Então, é o princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade, princípio do registro pelo valor original, princípio da atualização monetária, princípio da competência e princípio da prudência. Esses princípios vocês podem consultar na Resolução 750 de 93. Eu vou citar aqui 3 que eu acho fundamentais para nanoempreendedores, que é o princípio da entidade, que é reconhecer que a entidade ela tem vida própria, o patrimônio que ela tem pertence a ela, né? Precisa ser respeitado, a integridade da empresa precisa ser respeitada. E a gente não pode fazer a empresa, né, e colocar o aluguel, colocar outras coisas, outras despesas que são pessoais. O princípio da continuidade, que eu acho que está até atrelado com o princípio da entidade, que é fazer as atividades da empresa sempre com o intuito de continuação dela. Então, não fazer uma retirada que pode prejudicar financeiramente a empresa, ter em mente que a empresa vai continuar ali indefinidamente. Então, ter sempre esse cuidado de não ter alguma atitude que pode comprometer a continuidade da empresa. E por último, o princípio da prudência. O princípio da prudência é você pensar nas suas receitas de forma cautelosa, né? É importante ser otimista quando você tem um negócio, mas ter esse cuidado de não criar castelos, né? Não achar que, nossa, esse mês eu vou vender pra caramba, então é isso. E ao contrário também, né? Ter prudência quando você vai fazer o cálculo dos seus gastos, das despesas. Ser prudente nessas avaliações. Por mais que você seja otimista com o desenvolvimento da empresa, pensar na realidade mesmo, talvez fazer uma média de gastos que você já teve e usar esses fatos passados como um norte para fazer outras previsões, mas sempre de forma cautelosa, sempre de forma prudente. Acho que são os 3 principais aí que a gente tem que ter em mente. Para a gente finalizar, quais as melhores ferramentas para que pequenos empreendedores possam fazer o controle e planejamento de custos, despesas, faturamentos e lucros? Eu sou a favor de usar todas as ferramentas digitais disponíveis. Então, planilhas, gráficos, trabalhar mesmo com as informações. Acho que quando a gente pensa numa tabela assim com vários números, é difícil fazer uma leitura de como aquilo ali vai impactar no dia a dia da empresa. Então, quando você usa ferramentas visuais, acho que tanto para o empreendedor quanto para outras pessoas, né, vai, sei lá, pedir um empréstimo no banco, vai negociar com um fornecedor, acho que é mais fácil para a tomada de decisões você ter essas informações com uma leitura mais rápida. Então, usar as ferramentas digitais, usar esses recursos visuais para simplificar ao máximo e para ser uma decisão rápida e você ter acesso a essas informações. Eu sei que muita gente gosta de um caderninho, de anotar alguma coisa, mas o papel se perde, né? A gente às vezes anota errado. E quando você tem um controle digital é mais fácil para poder corrigir ou até para perceber os erros e para poder fazer esse controle mesmo. Emily, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar um pouco do seu corre com a gente.
Para mim foi um prazer participar. Espero que nas próximas vocês me chamem também. E foi ótimo ter vindo e compartilhado um pouco com vocês. Gostou das dicas? Meu nome é Tati Silva e esse foi mais um dos produtos digitais da escola. Esse aqui, é uma parceria do Favela com Itaú Unibanco. Se liga nos próximos conteúdos e até o próximo episódio.